Olá, pessoal. Sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa nona aula de matemática da modalidade EJA, a primeira fase, primeira etapa. Hoje nós iremos falar dos seguintes temas: manifestações culturais, divisão com números naturais. A cultura se alimenta de arte, de literatura, de cinema, de linguagem, de construção, de artesanato, de música, de dança, de culinária, de gestualidade, de programas televisivos e radiofônicos, e de tantos infinitos sinais humanos a revelarem a alma do povo, sem zelar pela tradição e pelo patrimônio espiritual de um povo que constrói a cultura, pois senão a cultura vai se perder. Na sociedade globalizada, cresce o risco de as culturas de países dependentes sofrerem danos irrevisíveis pelo impacto das culturas dominantes, certo? Por isso é importante que nós possamos resgatar a arte, a literatura, a linguagem, certo? O artesanato, a música, a dança, a culinária da nossa sociedade. Possamos apresentar esses conhecimentos para ambas as sociedades e manter essa manifestação cultural, certo? Para que a nossa cultura venha a permanecer, mesmo tendo mudanças de gerações para gerações. Vamos falar um pouco de divisão com números naturais. Conforme a situação, a divisão pode ser empregada com a ideia de repartir em partes iguais, ou quantidade, ou com a ideia de calcular quantas vezes cabe uma quantidade em outra, também conhecida com a ideia de medida. Observe as situações seguintes. Situação 1. De acordo com as regras oficiais do basquete adotadas no Brasil, o jogo tem duração total de 40 minutos, com 4 tempos de mesma duração. Qual é a duração de cada um dos 4 tempos no jogo de basquete? Observe que são 40 minutos divididos em 4 tempos. Para encontrar o resultado, podemos fazer o seguinte: 40 dividido por 4. 40 vai ser o meu dividendo, 4 vai ser o divisor, o resto, nesse caso, vai ser 0 e o quociente é 10. Ou seja, quando eu efetuei a divisão 40 dividido por 4, eu obtive como resultado 10. 10, nesse caso, vai ser 10 minutos de duração cada tempo no basquete. Uma coisa interessante e importante é que o dividendo sempre será o maior número, certo? O dividendo sempre será o maior número na divisão, certo? Vai ser esse maior número que vai ser repartido, que vai ser dividido pela quantidade de partes que for o divisor, certo? Aqui a divisão foi realizada com a ideia de repartir em partes iguais. Vamos lá. Termos da divisão. Como acabei de falar, o dividendo vai ser sempre o maior número. Nesse exemplo que eu trouxe, eu coloquei o dividendo como 12, mas ele pode ser qualquer número. Tudo depende da situação. O divisor vai ser a quantidade de partes que eu vou dividir o maior número, certo? O quociente vai ser a resposta que eu vou ter. E o resto vai ser o que vai sobrar. Quando não sobrar nada, o nosso resto será 0, certo? Situação 2. Na aula de educação física, o professor Carlos pretende formar equipes de basquete entre os alunos. Sabendo que as equipes de basquete são compostas por 5 jogadores, quantas equipes será possível formar com 42 jogadores? Sobrarão alunos? Quantos? Como já havia dito, o dividendo vai ser o maior número, não é isso? E o divisor, a quantidade que vai ser dividida. Nesse problema, observe que o maior número que está falando é o 42. E está falando que
As equipes serão compostas por 5 jogadores. Então, ele quer saber quantas equipes. Eu vou pegar o 42 e vou dividir por 5. Terei como resposta 8. Como verificar se realmente é 8 ou não? Eu vou pegar o meu 8, nesse caso aqui, vou multiplicar pelo 5, certo? Que vai dar quanto? 40. Como o meu dividendo é 42, e eu encontrei 40, vai sobrar 2, certo? No caso, o resto vai ser 2. Eu poderia utilizar outro número diferente do 8? O 9, por exemplo? Não. Por quê? 9 vezes 5 vai dar 45. E eu não posso encontrar um número que seja maior do que o meu dividendo, certo? Ele tem que ser igual ou menor. Por isso, nesse caso, será 8 e sobrará 2, certo? No caso, serão o quê? 8 equipes e sobrarão 2 alunos. Isso mesmo. Logo, com 42 alunos, será possível formar 8 equipes e sobrarão 2. Nesse caso, a divisão foi empregada com a ideia de medida. Observação. Existe outro símbolo para representar a divisão. Podemos substituir esse sinal aqui por esse, certo? Assim, podemos escrever 40 dividido por 5 é igual a 40 dividido por 5, que é igual a 8, certo? Essa divisão e essa, elas têm o mesmo significado. Só muda a escrita do sinal. Beleza? O resto deve ser sempre menor que o divisor. Se isso não acontecer, ainda será possível continuar a divisão. No caso, quando esse número aqui, que representa o resto, for menor do que o divisor, certo? A conta acabou. Mas, depende da situação. Quando o resto estiver maior do que o divisor, eu ainda devo continuar fazendo a conta, porque ainda é possível. Vamos lá. Quando o resto da divisão é zero, podemos dizer que a divisão é exata. Quando o resto da divisão é diferente de zero, a divisão não é exata. Nesse caso, 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Sobrou 0. Essa divisão ela é considerada exata. 32 dividido por 5 vai dar quanto? 6. 6 vezes 5, 30. Para 32, 2. Sobrou 2. O 2 é maior que o 5? Não, é menor. Então, essa divisão não é exata. Algoritmo da divisão. Para determinar o resultado de uma divisão, podemos aplicar o algoritmo usual da divisão ou o algoritmo da divisão por estimativas. Vamos ao algoritmo usual. Observe como podemos dividir 1435 por 7, usando o algoritmo usual da divisão. Observe que nós podemos escrever nessa forma aqui, para facilitar a nossa compreensão. Como não é possível dividir 1, que é a unidade de milhar, nesse caso, observe o 5, unidade, o 3, dezena, o 4, centena e o unidade de milhar. Por 7, porque 1 é menor, e obter um número inteiro de unidade de milhar, transformamos uma unidade de milhar em 10 centenas e acrescentamos o 4 centenas do dividendo. Assim, obtemos 14, certo? O 14, ele é maior do que o 7, portanto, eu posso dividir. Ficará da seguinte forma. Eu vou pegar o 14 e vou dividir por 7. Vai dar quanto? 2. 2 vezes 7, 14. Escrevi, certo? 14 menos 14, 0. Agora, eu vou descer o número 3. Certo? Desci o 3, ficou 0,3. Dividido por 7. Não é possível dividir 3 por 7, porque o 3 é menor. Como eu desci o 3, eu devo colocar o 0 no quociente. E descer o número seguinte, que nesse caso é o 5. Ficou 0,35 dividido por 7. 0,35 dividido por 7 é igual a 5. 5 vezes 7,
35. 35 menos 35, 0. Portanto, essa divisão, chegamos a uma divisão exata, porque o resto sobrou 0. Quem foi o resultado de 1.435 dividido por 7? 205. Portanto, encontramos o valor da divisão, certo? Algoritmo da divisão por estimativas. Agora vamos fazer a divisão 1.435 dividido por 7, usando o algoritmo da divisão por estimativas. Podemos fazer uma estimativa de 1.435 dividido por 7 por aproximação. Digamos que 1.435 esteja próximo de 1.400. Fazendo mentalmente a divisão, 1.400 dividido por 7, encontramos 200. Como resposta. Subtraindo 1.400 de 1.435, restará quanto? 35. Não é isso? Agora, nós iremos fazer a seguinte divisão. 35 dividido por 7. Vai dar quanto? 5. Como o quociente 5 será como quociente e o resto será 0. Agora, só fazer a seguinte soma. 200 que eu tinha encontrado mais 5, 205. Em cada etapa da divisão, estimamos uma parte do quociente. Essa divisão pode ser feita em mais ou menos etapas, dependendo das estimativas feitas para a resolução. Observe, por exemplo, outros modos de fazer a divisão de 1.435 por 7, pelo algoritmo da divisão por estimativa. Nós temos esse outro exemplo aqui, olha. 1.435 dividido por 7. Eu posso dizer que vai ser 100. 100 vezes 7, 700. 1.435 menos 700, 735. 735 dividido por 7, 100 de novo. 100 vezes 7, 700. 735 menos 700, 35. 35 dividido por 7, 5. 5 vezes 7, 35. 35 menos 35, 0. Agora, é só eu somar os quocientes. 100 mais 100, 200. Mais 5, 205. É mais um método diferente de encontrar a divisão. Aqui ao lado temos outro método. E você que está me assistindo também pode ter seu método de resolução que seja diferente desses e também é aceitável. A divisão 1.435 por 7 ainda poderia ter sido feita utilizando o algoritmo por estimativas de maneiras diferentes das quais vimos aqui. Observação. Tanto com o algoritmo usual quanto com o algoritmo por estimativa, o quociente da divisão é o mesmo. Todas as divisões podem ser efetuadas por qualquer um dos processos. Mediante a sua resolução, você pode resolver por diversas maneiras diferentes, mas o resultado sempre será o mesmo. Desafio. Nosso desafio é o seguinte. André precisa transportar 115 estudantes até o museu. Em cada viagem, ele pode levar no máximo 8 pessoas. Qual é o menor número de viagens que André terá de fazer para levar todos os estudantes? Para resolver esse problema, André efetuou a divisão. Você que vai responder o desafio vai utilizar a divisão, certo? Lembre-se que o maior número é aquele número que será dividido, certo? Não esqueça disso. Agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula online. Caso haja dúvidas, aqui está o contato que você pode estar tirando todas as suas dúvidas, entrando em contato com o professor. Grande abraço e até a próxima.